Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marco Nicoletti. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma automação baseada no setup fecha fora, fecha dentro das bandas de Bollinger. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como que funciona essa estratégia e como que o robô vai executar as operações dentro dela e as possibilidades que a gente tem aí de configuração, tá? Antes de dar os detalhes, eu quero agradecer a todo mundo que está deixando aí o like nos vídeos, se inscrevendo no canal. E se você tem interesse nessa estratégia que eu estou apresentando aqui, ou você quer desenvolver uma estratégia personalizada para você, seja utilizando bandas de Bollinger ou outros indicadores, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo, que eu faço esse serviço para você, beleza? Bom, então vamos lá. Eu peguei aqui um gráfico qualquer, tá? Um gráfico de 11R. E eu vou aqui já de cara, né, pegar aqui a estratégia, que já está aberta aqui no editor de estratégia, e eu vou executar ela, tá? Para mostrar aqui para vocês o que ela vai fazer, e aí eu já vou explicando também o funcionamento aqui do setup, tá? Então veja que ela carrega para mim aqui o indicador que é utilizado, que são as bandas de Bollinger, tá? Eu fiz aqui com que colorisse de vermelho a banda superior e de verde a inferior, para a gente saber quais são as linhas que a gente pretende comprar e quais são as linhas que a gente pretende vender, tá? Então vou dar um exemplo aqui, qual que é o objetivo dessa estratégia, tá? O que seria fechou fora, fechou dentro? Quando um box aqui, ou um candle, né, porque pode ser utilizado em qualquer gráfico isso aqui, tá? Um box vem caindo e ele fecha fora da banda inferior, tá? Então veja aqui, ó. O fechamento dele foi abaixo da banda inferior. Para eu validar isso, porque tem momentos às vezes que acontece um fechamento muito em cima, né, e a gente não consegue visualizar, né? Por exemplo, aqui, ó, será que esse fechamento foi fora ou foi dentro, né? A gente pode visualizar aqui pela legendinha do indicador e pelos valores dos candles, tá? Então, olhando assim, a gente olha exatamente a forma como o robô vai interpretar os indicadores. Então, este candle aqui, ó, ele fechou fora. Por quê? O fechamento dele aqui, ó, foi no 140.800, certo? E a minha banda verde estava no 140.819, neste candle aqui, beleza? Então ele foi um fechamento abaixo. O próximo candle foi um fechamento para cima. E aí o fechamento dele aqui, ó, foi no 140.900, bem acima do 140.802, certo? Então fechou fora das bandas, tá? Aqui são uma banda negativa e positiva. Fechou fora das bandas e fechou dentro das bandas. Eu tenho aqui uma compra, beleza? Até onde que eu vou levar essa compra, tá? Pelo setup existem várias opções. Eu posso levar ela até eu ter aqui, ó, um fechamento fora da banda, de novo, tá? Ou eu posso segurar a operação até um alvo, que é eu que vou definir, tá? Então eu deixei isso aqui em aberto dentro dessa automação. Eu já vou mostrar aqui para vocês as opções. Vamos pegar um exemplo de venda aqui, né? Como é que seria a venda? Vem um candle aqui, fecha fora. O anterior ter fechado fora ou dentro também não importa, tá? Pode vir uma sequência que nem foi aqui, ó. Fechar 2 ou 3 fora. O primeiro que fechar dentro daí vale a operação, tá? Então, fechou fora, fechou dentro, venda, tá? Até aonde que eu vou levar essa venda? Até, no caso aqui, o final do dia, né? Encerrou aqui no finalzinho do pregão, tá? Mas senão ele teria segurado aqui o nosso alvo, que está de 500 pontos, tá? Isso aqui é só um teste, tá? 500 pontos que eu coloquei aqui para fazer um teste. Então aqui não deu os 500 pontos, mas fechou o dia, saí da operação. Se eu der um botão direito aqui em cima de um candle, na segunda propriedade, eu tenho aqui a opção de parâmetros, onde eu posso mudar aqui, ó, a parametrização. Então digamos que eu queira pegar um alvo mais curto ou mais longo, né? Eu posso fazer essa alteração aqui, tanto para o alvo como para o stop. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, esta venda aqui, ó, se eu quisesse que, por exemplo, que ela estopasse aqui, ó, quando rompeu aqui as máximas e tal, não quisesse ficar nesta posição, eu poderia estar encurtando meu stop. Então até aqui, ó, deu mais ou menos ali uns 200 pontos. Então se eu aqui nas propriedades vier aqui na parametrização, definir um stop de 200 pontos e aplicar, ele vai recalcular aqui para mim as operações baseado nesses 200 pontos, tá? Aí a gente vê que aqui ele vai estopar, tá? Como ele estopa aqui, ó, tá permitido fazer outro trade, né? Então ele
pôde aqui, ó, veio aqui, pôde comprar e no fim tomou stop de novo. Acontece, né? Lembra que eu falei ali de a gente, de repente, na visualização não conseguir saber se o candle está realmente fechando fora da banda? Olha esse caso aqui, ó, como é difícil de enxergar, né? A parte visual aqui é difícil de a gente enxergar. Mas se eu olhar para a legenda dos indicadores, eu vou saber exatamente aqui, ó, que a minha banda aqui está no 702 e o meu fechamento desse candle está no 141.700. Então a banda está 2,07 pontos acima ainda desse candle. Então esse aqui não fechou fora, tá? Não fechou fora, portanto não tem operação aqui. Aí você vai me dizer, mas será que não dá para a gente colocar algum tipo de tolerância aí para ele conseguir fazer essa operação? Eu pensei em fazer isso, tá? Mas eu optei por não fazer, porque a gente pode simplesmente reduzir um pouquinho nossa banda aqui, tá? Então, de novo, aqui nas propriedades, tá? Nós temos aqui a parametrização, as configurações do Bollinger. Então, se o desvio do meu Bollinger aqui, ó, né, que está de 2, eu colocar ele um pouquinho menor, né, digamos que vou fazer um teste aqui, tá? Não fiz isso aqui ainda, vou fazer agora ao vivo, não sei se vai dar certo. Se eu botar 1.9 aqui, por exemplo, um desvio, minhas bandas vão fechar um pouquinho. Tá? Elas vão ficar um pouquinho mais próximas aqui uma da outra. Ó. Aí nesse caso, sim, ó, fechou fora, fechou dentro, tem uma venda. Tá? Então isso aqui é tudo uma parametrização que a gente pode fazer aqui dentro dessa estratégia. Tá? Vou voltar aqui o 2, que era o que eu estava testando, para não ficar mexendo aqui nesse parâmetro. Opa, 2,0. E o meu stop loss, também vou voltar lá aos 500 pontos, porque eu quero mostrar agora as outras opções que eu fiz aqui, tá? A opção 1 aqui seria o Bollinger Gain, tá? E a opção 2 seria o inverter. O que vai acontecer se eu ativar aqui este Bollinger Gain, tá? Então vamos aplicar ele aqui e eu vou mostrar para vocês o que ele vai fazer, tá? Vou pegar como exemplo aquela operação de antes lá. Que foi essa compra aqui, a primeira que a gente estava olhando, tá? Então essa compra aqui, ó, quando eu ativo o Bollinger Gain, eu tenho a compra no mesmo lugar, porém o primeiro candle que fecha fora é minha saída. Então, ó, ele compra aqui, vem o candle aqui, fechou fora, saiu, tá? Tudo que é verde e vermelho são entradas, o que é laranja são saídas. Então comprei, saí, fechou fora, fechou dentro, vendi, aqui eu vendi, ó. E aí aqui no caso não deu certo, foi lá pegar aquele stop que está de 500 pontos, tá? Isso aqui eu coloquei os 500 para que a gente pudesse ver essas opções aqui acontecer. A outra opção que eu criei aqui, além do Bollinger Gain, seria o inverter. Só que assim, não faz sentido eu usar o inverter junto com o Bollinger Gain. Então eu não vou sair aqui, né, nesse fechamento, vou simplesmente inverter a posição. Né? O que vai acontecer daí com essa operação? Ela não vai zerar aqui, ó. Ela vai aguardar surgir aqui um novo sinal, né? Então deu um sinal de compra, surgiu um sinal de venda e nesse sinal de venda daí eu inverto a posição. Então veja que as duas setinhas aqui, ó, elas ficam juntas. Eu estou zerando a operação compradora e entrando numa venda, tá? Esse robô aqui ele era um pouco antigo, tá? Eu tinha desenvolvido ele bastante tempo atrás, então ele ainda tinha horário aqui, né, de início e fim. Eu não vou tirar, vou manter aqui. Mas a gente hoje pode configurar esse horário direto ali nas configurações da execução, tá? Então, além ali de onde eu dei o botão direito, fui nas propriedades, aqui do ladinho tem um botãozinho de execução, onde eu tenho aqui, ó, todos os parâmetros que eu estava alterando para conseguir mexer. Isso aqui a Nelogic acertou, ficou bem bacana de mexer nisso aqui, tá? Então tem várias opções para a gente alterar. Tem o stop loss, stop gain, tem a opção ali de zerar quando ele fecha fora, que é o Bollinger Gain. Tem a opção de inverter, tem horário inicial e final e tem as configurações das bandas de Bollinger, tá? Só para esclarecer aqui, ó, onde está o Bollinger tipo, o tipo da média de cálculo do Bollinger, tá? Aonde ele segue uma sequência ali de 0, 1, 2, aonde 0 é aritmética, 1 é exponencial, 2 é o Welles, desculpa, 1 é o Welles e 2 é ponderada, tá? Nessa ordem aí.
Então a gente não consegue criar ali os menus, né? Nós que somos desenvolvedores autônomos, menus com coisas escritas, então a gente é obrigado a fazer dessa forma aqui com números, tá? Mas geralmente a gente usa aqui essa configuração padrão. Beleza? Então esse é o setup aí do fecha fora, fecha dentro, com opções de alvo também customizáveis. Ah, mas o que vai acontecer se eu colocar um alvo mais curto? Tá? A gente pode fazer esse teste aqui, ó. O último teste que a gente vai fazer. Digamos que eu entrei na compra, mas eu não quero buscar a outra extremidade lá da banda, ou 500 pontos, né? Que é um valor muito grande, talvez para este gráfico que eu estou usando nessas bandas, porque a distância de uma para outra aqui, ó, dá mais ou menos 300 pontos, né? Em alguns momentos dá um pouco mais, que 330. Então talvez 500 pontos seja demais. Posso tentar buscar a metade. Então se eu colocar, por exemplo, um alvo aqui, ó, de 150, tá, vamos botar 200, né? Vai ser um pouquinho maior aqui, ó. Posso buscar um stop gain de 200 e vou buscar um stop loss de 200 também, para eu ter ali um risco ganho pelo menos de 1 para 1, tá? Aí as opções aqui de inverter eu posso deixar até ativado, porque nunca vai pegar, mas se não poderia estar desativando. E aí vamos executar de novo aqui esse teste, só para ver o que iria acontecer, ó. Então essa compra aqui, ó, ela vai pegar agora 200 pontos de gain e cair fora. Vai aguardar um novo sinal. Novo sinal aqui, ó, 200 pontos de loss, caiu fora. Tá? Então eu posso também trabalhar dessa forma, sendo mais curto, fazendo operações de scalp aí, tá? Vou colocar aqui, de novo aqui os 500 pontos, só para a gente dar uma olhadinha aqui no que tem de resultado aí, tá? Sem muita alteração de parâmetros, utilizando aqui Bollinger padrão, 500, 500, só para a gente ver se essa estratégia ela tem futuro aí em questão de assertividade, tá? Lembrando que também estamos aqui com o horário praticamente cheio, né? Aqui estava 9h30, eu nem mexi. Como eu falei, a estratégia já era um pouco antiga, aqui eu tinha desenvolvido ela, mas ainda não tinha trazido nenhum vídeo aqui para o canal. Então o que temos aqui no desempenho? Ó, lembrando que aqui eu estou com 5 contratos, tá? Eu gosto de colocar 5 contratos no índice para que cada ponto equivale a R$1. Então aqui eu sei que nesse período de teste foram 5.000 pontos aqui de lucro, certo? A assertividade está um pouco acima de 50% e a curva de patrimônio aqui não está legal, né? Ficou um ganha-perde aí, um ganha-perde. Então precisa dar uma calibrada aí nessa estratégia para que ela fique um pouquinho mais assertiva. Será que se a gente mudar alguma coisa aqui vai fazer alguma diferença? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou botar o Bollinger Gain como sim, o outro como não. Depois eu vou botar aqui os dois como não. Lembrando que quem tem o Profit Ultra pode usar desses parâmetros aqui para fazer a otimização dentro da plataforma, tá? Então se você tiver aí se você tiver aí uma forma aí de fazer o teste, você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo, e aí você consegue fazer esse teste aqui com essa estratégia, tá? Olha só, sem fazer aqui as reversões, né? Pegando simplesmente nossos alvos ali de 500 pontos, nós conseguimos um backtest positivo aí, ó, bem legal, né? Aumentou bastante ali dos 5.000 pontos, foi para 14.000, né? A assertividade um pouco acima de 50%, não é tão bom assim, mas resultado positivo, tá? Então fica aí a critério de quem for adquirir essa estratégia, descobrir ali ou testar as configurações melhores para cada ativo, né, que a pessoa for operar. Beleza, pessoal? Eu espero que tenham gostado aí de mais dessa estratégia. Lembrando, se você quer desenvolver algo personalizado para você, seja um robô, uma regra de coloração, um indicador. Recentemente a gente fez aí indicadores que fazem linhas aí, de percentuais, ficou bem bacana. Entre em contato comigo através do e-mail que está na descrição do vídeo, que a gente conversa aí a respeito do seu desenvolvimento personalizado. E mais uma vez agradeço aí, claro, todo mundo que tem deixado aí o like nos vídeos e se inscrito no canal. Valeu!